continuar. Nós queremos dar boas-vindas aos irmãos, a todos aqueles que estão hoje, estiveram onde estão hoje, o pastor Samuel, o irmão José, não é isso? Muito bem, bem-vindo. Outros estiveram aqui ontem, Danilo Nunes, Danilo da Casa. Então nós vamos orar, vamos para nós continuarmos esta palavra do irmão Edivânio, ok? Obrigado nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, te louvamos pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos derramadas a cada um de nós, porque tua fidelidade se renova todos os dias, Senhor. Nós te agradecemos por isso, porque tu tens cuidado de nós. Abençoa teu povo, abençoa esta noite, abençoa, Senhor, a tua palavra que nós vamos ouvir nesta noite. Tu possas abençoar teu servo que vai trazer a instrução e que tu possas abençoar a cada um de nós também, para compreender aquilo que tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Muito bem, então, irmão Edivânio. Vou pegar os olhos aqui, que sem eles já não vai mais. Só o copo. Então, você vai ficar novinho assim para sempre? Boa noite, meus irmãos. Queria, antes de começar, indicar alguns livros, né? A gente vai lá e pega alguns, né? Uma vez me perguntaram, eu sempre quando eu vou visitar uma igreja, eu levo uma banca de livros como essa que está lá embaixo. E aí de vez em quando alguém me pergunta, esse livro é bom? Esse é bom. E esse melhor ainda. Irmão, o que você vai pegar aí é bom, então fica à vontade, não tem... Uma vez eu recebi um e-mail de um irmão e ele dizia assim, eu sou que você vai na minha igreja, nossa igreja domingo que vem, sei lá, daqui a alguns dias, assim, ai que bom, finalmente eu vou poder entrar numa banca de livros e pegar qualquer um, porque é o maior cuidado que eu tenho, né, de ficar analisando esse e aquele. Alguns já conhecem a Fiel, pela fidelidade com que ela publica, né, e graças a Deus por isso, né, e eu sou muito suspeito de falar isso, né? Nós publicamos uma heresia e falar que é tudo muito bom. Meus irmãos, um de cada área aqui, um de vida cristã, um de evangelismo e esse de eclesiologia. Esse assunto do que eu estou falando, a base dele é um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Esse livro deu origem a vários outros escritos, né? Esse aqui, por exemplo, que o próprio Marco Della escreveu, é extraído desse outro maior. Só que aí, como ele trata de várias marcas que ele considera essenciais numa igreja saudável, ele vai então, cada uma delas ele vai discorrendo mais profundamente sobre ele. O livro é o que é uma igreja saudável. Então, parte do que eu estou falando aqui vem daqui, desse material e do 9 Marcas, que é o livro maior, né? Por acaso não tem aí embaixo, está esgotado, ele está reimprimindo novamente. Bom, o que é uma igreja saudável é exatamente as coisas que nós estamos vendo aqui. A definição do que é uma igreja saudável não é uma receita de bolo, mais uma vez, não tem como dizer. E depois é um assunto muito controverso, porque quem é que chega numa igreja e diz eu avaliei esta igreja é saudável e aquela não é? É difícil. E pode haver um método que se aplica numa igreja que não se aplica em outra. Exatamente. O que ele trata aqui são de princípios fundamentais que fazem parte da saúde de uma igreja. Esse é o ponto, né? Não é um guia para no final você virar um expert em igreja saudável e dizer aquela lá não é, aquela é. Não é isso. A ideia é tratar de princípios fundamentais que a igreja deveria perseguir para ser saudável, né? Para ser bíblica, ok? Esse autor é o Kevin D. Young. Alguns devem, não sei se ouviram falar aqui, ele é conhecido ou não? Alguém aqui já ouviu falar dele? Os irmãos parece que já ouviram lá atrás. Tem ganhado bastante proeminência. É um jovem pastor, acho que tem 40 e poucos anos, pelo menos, que é isso, um monte de filhos. Gente boa. Esteve no Brasil ano passado, uma pessoa espetacular. Tem escrito muito, ele é uma mente muito brilhante, muito privilegiada. E esse é um dos livros que ele acabou de lançar, o que a Bíblia ensina sobre homossexualidde. Bom, a gente precisa estar preparado, né? A coisa está chegando, né? Está feia. Hoje eu passei por um rapaz que não sabia se era um rapaz ou se era uma moça, nós estávamos juntos. É um ser híbrido, né?
E a igreja precisa entender esse fenômeno e o que a Bíblia trata a respeito disso, né? Aquela luta da igreja faz-se entre um travestido aqui, um homossexual. Eu lembro que eu visitei uma igreja no Brasil uma vez, de uma cunhada minha cunhada se converteu finalmente, depois de tantos anos de oração e tal, e eu fui visitar a igreja onde ela estava congregando, e lá na frente estava um rapaz a dirigir o culto. E eu não sabia se era um rapaz ou se era uma moça. E eu perguntei para ela, mas o homem está dirigindo o culto, os cânticos, né? E a mão dele assim, parecia uma gazela, né? E aí eu falei, não, mas sabe o que é? Que é o jeitinho dele, e o pastor não vai, né, tratar, porque senão ele vai embora. Não entenderam nada. Então o que a Bíblia trata sobre homossexualidade. Então a ideia de, ok, como nós aceitamos isso, e tem igreja que não sabe como faz. Entra um homossexual na igreja e senta, pronto, faz um clarão, né, ao redor dele. Ninguém senta do lado, porque vai que pega, né, contagioso. Meu Deus do céu. Então é interessante a gente ter isso em mente. O Evangelho para Muçulmanos, do Thabit Aniabuili. Também pastoreia lá em Washington agora, faz parte da equipe da Capitol Hill. Pastoreou durante muito tempo uma igreja em Dubai, que a Capitol Hill plantou lá. E a igreja é até boa, relevante. E ele tem um background muçulmano, ele é um negão moreno dessa altura, assim, um cara grandão. E ele veio da fé muçulmana, e ele então se converte, e aí Deus trabalha na vida dele. 20 anos depois ele agora pastoreia, um ótimo pastor, um ótimo escritor. E aqui é como compartilhar o Evangelho para muçulmanos. No fim a gente vai descobrir que é como compartilhar o Evangelho. E tem uma ênfasezinha para muçulmanos, que é o background dele. Bom, esses livros e mais outros estão lá embaixo, à disposição dos irmãos, estão com desconto, né, 30% de desconto. Aproveite. Eu não sei se hoje o multibanco vai funcionar. Se alguém precisar dele, a gente faz um teste. Se não, a gente vai estar até quinta-feira. Então podemos ir até lá. Irmãos, então ontem nós começamos a nossa conversa com a definição do que é um cristão. E dessa definição nós chegamos à conclusão de que não é possível conduzir uma história sobre esse tema, o que é um cristão, sem chegar no assunto da igreja. É inevitável que um cristão, quando se torna cristão, ele faz parte de um corpo, ok? Depois disso nós vimos essa linha, esse foi o último slide de ontem, essa linha histórica da Bíblia. A gente, quando estuda teologia, sabe que a teologia sistemática é dividida naqueles 4 pontos lá. No entanto, quando a gente estuda eclesiologia, quando o estudo é igreja, aí tem que considerar esses 2 pontos aqui intermediários. Bom, está claro que a criação, o que é queda, nós vimos ontem, e é sempre o plano de Deus de redimir um povo para si. Essa é a ideia. O pano de fundo desse quadro é Deus trabalhando para separar um povo para si. Ele fez o primeiro ato na criação, e ao criar o homem nós vimos, ele cria todos os seres, a cada um a sua semelhança, a sua espécie. E no homem ele faz ao contrário, ele faz a própria semelhança de Deus, para que esse homem reflita o seu caráter e a sua glória. No entanto, o homem falha e cai, e pronto. E então, depois da queda, ao estudar a igreja, nós temos que colocar um ponto intermediário aqui entre a queda e Cristo, que é Israel. Então, depois da queda, ele ainda, por misericórdia e por amor, redime o povo. Começa lá com Abraão, e essa promessa se cumpre, se faz. Ele separa o povo, ele dá a terra, ele dá a presença dele, ele dá todas as condições para que esse povo faça o que Adão não fez. E o povo não fez, né? Caiu, falhou, etc. Ele prometeu que se o povo não cumprisse, ele sairia da terra, como aconteceu. Pronto. Então a história segue, visto que não há possibilidade do homem redimir-se a si mesmo. Então Cristo entra no cenário da redenção do Senhor. Aliás, uma coisa que eu não sei se eu falei ontem, o princípio da adoração, o princípio da reunião coletiva é chamado, quando se estuda eclesiologia, é chamado de princípio redentivo. Desde o início, quando Deus começa a trabalhar para separar um povo para si, a toada, a frase, o canto, não é um canto, mas o ritmo é sempre: eu vou separar um povo para me adorar. E ao fazer isso, eu estou trabalhando naquilo que nós chamamos de princípio redentivo. Ele não separou um povo para cujo motivo principal não seria redentor, ou seja,
Ele cria o homem e o homem cai. A partir daí, toda a ação de Deus é redentiva. Então, quando ele reúne um povo, isso é sinal da redenção dele. É ele tentando redimir esse povo que se rebelou contra ele. Ok? Pronto, Cristo vem e cumpre finalmente o propósito de Deus desde a criação, que é esse povo agora pode adorar o Senhor, porque Cristo pagou o preço que eles não tinham condição de pagar. Pronto, daqui de Cristo, na linha da história, nós esperamos esse momento que é o da restauração ou glória futura. Só que enquanto a gente não chega lá, nós estamos vivendo então esse intervalo de tempo aqui, que é a igreja. Então, desde que Cristo sobe aos céus e o Espírito Santo então vem, inaugura a igreja, nós estamos vivendo esse ato de tempo, esse tempo chamado igreja, ok? Até a segunda vinda do Senhor. Aí eu acho que pode passar o próximo, não sei o que tem aí, como manifestar o caráter de Deus. Então o que a gente viu ontem é, todo esse movimento na história tinha um objetivo, que o povo manifestasse o caráter de Deus. Ele tentou fazer isso em Adão, ele fez isso em Adão, Adão falhou. Nós vemos que a criação, ela manifesta a glória do Pai, mas ela não é capaz de manifestar o caráter do Pai. Ninguém vai chegar numa árvore, e aliás tem gente que tenta, né? O cara chega numa árvore e fica, sim, o que foi? Você está bem? Você já viu isso? Pois é. O cara conversa com a árvore e tal, né? Tem uns que chegam e pedem conselhos para a árvore, né? Olha, o que eu deveria fazer e tal. Quer dizer, isso é uma loucura, isso é uma distorção do princípio criador do Senhor. É impossível a natureza fazer isso. Então, o propósito nessa linha histórica toda é que o homem manifeste o caráter de Deus. Irmãos, manifestar a glória a natureza já faz, e o homem ainda assim não chega lá. Então, só através da manifestação do caráter de Deus é que a glória do Pai então se torna completa, e aí sim o princípio, o propósito inicial do Senhor, Deus, é estabelecido quando o homem redimido manifesta o seu caráter. Agora, pergunta então, como manifestar um caráter de Deus? Manifestar o caráter de Deus. Então, imagine um filho cujo pai viajou para uma terra distante, foi para o Azerbaijão. É longe, né? E então o pai, ele manda cartas para o filho de como o filho deveria representar a família, continuar os negócios, manter a casa em ordem. O pai está preocupado, a família é grande, e ele então manda cartas para que o filho então deva conduzir, representar o pai, né, e conduzir os seus negócios. Natural, né? Agora imagine que esse filho nunca leia as cartas do pai. Como é que esse filho vai coordenar os negócios? Como é que ele vai representar o pai? Ele não deixa de representar, ele continua sendo filho, no entanto, ele faz tudo ao contrário, ele faz tudo errado. Pronto, isso é a mesma coisa que acontece numa igreja onde a palavra de Deus não é o centro. Eu poderia passar aqui a noite inteira dando exemplos de igrejas que fazem isso. E também não vale a pena, né? E ficar chutando o cadáver. Mas eu vou contar uma experiência que aconteceu poucos dias atrás. A minha filha, lá em Lisboa, tem várias igrejas na região e tal, e tem uma que tem um grupo de jovens muito interessante. Tem um bom grupo de jovens lá, tem uns 15 jovens lá, que para Lisboa é uma coisa interessante, nem toda igreja está cheia de jovens assim, é um só, cara. É só você e sua esposa e acabou, não tem mais nenhum jovem na igreja, né? Mas essa igreja tem um grupinho lá de uns 10, 12, 15 e tal, e um deles é até seminarista, um menino que a gente tem acompanhado, muito bom. E pronto, e ela queria participar da reunião da igreja deles, porque na nossa só tem meia dúzia também. Aí ela sempre diz quando está lá. Aí eu vou conduzi-la até lá, eu levo ela na igreja. Só que quando eu vou aproximando da igreja, a igreja está apagada. Aí eu falei, ih, filho, acho que cancelaram a reunião. Aí ela, puxa, que pena, né? Sábado à noite. E aí eu vou fazer a volta então, mas no que eu passo assim na frente de fazer a volta, eu vejo que ela não está apagada, ela está, tem umas luzes azuis, amarelas, vermelhas e tal. E eu falei, ops, acho que a gente errou o endereço, né? Erramos a morada. Aí eu dei a volta, parei o carro e aí eu fui lá, né? Aí eu parei na porta assim, aí identifiquei os meninos, estavam lá dentro.
Era uma reunião e isso aqui é muito tosco. Então, e a igreja não é assim, era uma igrejinha, só que eles instalaram as luzes e tal. E aí tinham 2 ou 3 mesas com 4 cadeirinhas e eles fizeram um esforço e conseguiram reproduzir o ambiente de um bar, sei lá. E lá estava um rapaz falando, né? Não sei o que ele estava falando, não vi Bíblia, mas enfim, devia estar falando da palavra de Deus. E aqui tinham 4 aqui, 4 ali, 4 ali. E eu falei, ué, gente, por que eles estão caminhando ao contrário?